paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor, nessa noite de Santa Ceia. Sejam todos bem-vindos à mesa do Senhor esta noite. Que nós possamos nos achegar ao Senhor com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito e com o nosso coração alegre diante da presença do Pai. Amém? Estamos nesta noite aqui celebrando essa noite de ceia. E se muitos do corpo de Cristo soubessem, entendessem o real motivo da ceia do Senhor, não existiria ninguém que não estaria participando da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, queridos, em primeiro lugar, ela é em memória do nosso Senhor, em memória do sacrifício de Jesus, em memória do preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Em segundo lugar, a ceia é uma aliança de nós para com o Senhor e do Senhor para conosco. A palavra do Senhor em João, capítulo 6, versículo 56, vai dizer: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então é uma aliança, querido, que nós fazemos com o Senhor, aliança de uma vida eterna, aliança de uma esperança com Cristo. Em terceiro lugar, é a esperança que Deus traz para nós. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 26 vai dizer que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, quando nós participamos da ceia. Deus, o Senhor Jesus, Ele vem buscar a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Então, todas as vezes em que nós participamos da ceia, o Senhor nos traz esperança de aguardar a volta de Jesus. É uma promessa dele para nós. Então nós devemos esperar e esperar com paciência. Breve vem o Senhor Jesus. Em quarto lugar, a ceia é gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelo perdão dos nossos pecados e pela vida eterna que nós recebemos somente em Jesus Cristo. A palavra de Deus em João, capítulo 6, versículo 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então, que nós tenhamos isso em nosso coração. Estamos aqui nesta noite em memória do Senhor, renovando com Ele a nossa aliança, recebendo do Senhor um pouco mais de esperança, aguardando a volta dEle. E estamos aqui com o nosso coração grato ao Senhor, pelo perdão do Senhor para nossas vidas. Amém? Que você possa, no seu íntimo, pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, para que assim possamos participar da ceia do Senhor. Amém? Desliga para mim. Glória a Deus. Aleluia. Quem estava no culto passado? Domingo passado, quem que estava? Trouxeram? Trouxeram? Eu trouxe, o meu está aqui. O que era para trazer? Estou perdido, eu não vim. Também não assisti o culto. Domingo passado, a gente fez um propósito de trazer, anotado num papel, numa folha, tudo o que nos afasta de Deus. Tudo que nós cometemos que é pecado, para a gente anotar no papel e trazer. Espero que ninguém tenha trazido na folha frente e verso. Né? Lógico que somos pecadores e falhos. Mas você que trouxe, está com o seu papel aí. Quem não trouxe, tem uns papelzinhos aqui, ó. Você pega, anota. Prestaram atenção no que é para anotar? Entenderam? Então você vai anotando aí. Reflita. Faça aí uma autoanálise e vê o que você precisa escrever.
o seu pecado, a sua falha, que depois nós vamos orar por esses papéis e vamos estar levando no monte para queimar. Amém? Glória a Deus. Domingo passado, o Senhor nos trouxe a pergunta: Deus existe? Deus existe? Estão prestando atenção? Deus existe? Existe. Por que ele existe? A gente prova que Deus existe? Não. A gente não prova que Deus existe. Nem a ciência prova que Deus existe. Ah, mas tem a Bíblia, Beto. A Bíblia, ela fala sobre Jesus. A Bíblia tem os versículos. E aí a gente tem certeza que Deus existe. A gente explicou. A Bíblia pode ser um livro que foi escrito, uma ficção, como os livros de romance. Então a gente não tem como provar que Deus existe. Aí foi explicado. Deus existe porque nós acreditamos que Ele existe pela nossa fé. Então, pela nossa fé, nós acreditamos que Deus existe. Aí a pergunta 2. Jesus vai voltar? Se você crê que Deus existe, você acredita? Então você também acredita que Deus, Jesus, vai voltar. Então, se cremos que Deus existe, se cremos que Jesus vai voltar, aí ficou a pergunta: por que a gente continua nos mesmos erros? Por que a gente continua sempre pecando? Se você acredita que Deus existe, Jesus vai voltar para quê? Jesus vai voltar para levar o seu povo. Jesus vai voltar para que nós, os que buscam, vá morar no céu. Então cremos em tudo isso. E se cremos que Deus existe, se cremos que Jesus vai voltar, e se cremos que tem céu, nós também cremos que tem inferno. Então a gente pode ou ir para o inferno ou ir para o céu. Aí é decisão minha. Não é decisão de Deus. É a sua decisão que vai definir e vai trazer o resultado para onde nós vamos morar eternamente. Agora está uma outra pergunta hoje. Você vai morar no céu ou não? Ninguém tem coragem de responder? Você vai morar no céu ou não? Por que você vai morar no céu? Hã? Hein? Você vai morar no céu ou não? Você não tem certeza se você vai ou não? Você tem certeza? Tá. Então vamos lá. E agora, por que você vai morar no céu? Por que você tem certeza que você vai morar no céu? Hã? Por que você fala, não, eu vou morar no céu? Bate no peito e fala, não, Jesus vindo aí rasgando o céu, eu vou subir com ele. Por que você fala isso? Só porque você vem na igreja?
Só de estar vindo na igreja aqui, ó, você não é salvo. Ah, mas eu me batizei. Também não fala nada. Ah, mas não fala que quando a gente é batizado, tá, beleza. Mas como que está a sua vida depois do batismo? Ah, mas eu toco no ministério aqui, ó. Eu vou para o céu. Só por isso? Só por causa disso aqui você vai para o céu? Ah, mas eu tenho um ministério de dança, eu ministro a dança, os louvores, eu vou para o céu. Só por causa disso você vai para o céu? Essa é a sua certeza de que você vai para o céu? De que eu vou para o céu? Ah, mas eu sou ministra de louvor. Eu trago a adoração ao povo da igreja para que eles exaltem e glorifiquem a Deus. Então, eu vou para o céu. Só por isso? Só por isso você vai para o céu? Por que você vai para o céu, então? Hã? Por que você vai para o céu? Não, eu prego a palavra, eu estou pregando a palavra aqui, ó. É, bonitão. Estou aqui pregando, falando sobre o céu, sobre o inferno, falando que Deus existe, falando que Jesus vai voltar. Toco bateria aí um pouquinho, né, malemar, dá uma arranhada ali. Prego a palavra. Mas isso não diz que eu vou para o céu. Eu sou obreiro na casa do Senhor, eu sirvo a ceia, eu fico na porta, eu olho os carros, então eu vou para o céu. Só por isso? Então por que a gente, como que a gente tem certeza se a gente vai para o céu ou não? Ninguém arrisca? Por que a gente vai para o céu? A Mirra Lila respondeu, pela fé. Também, se acreditamos que Deus existe pela fé, se acreditamos que Jesus vai voltar pela fé, e se você acredita que você vai morar no céu pela fé, está correto, mas ainda está faltando algo. Ainda está faltando algo. Então, o que está faltando? A nossa vida com Deus. Ah, mas eu leio a palavra, eu oro lá em casa, eu venho no culto de oração. E no seu íntimo? Quando você está sozinho? Quando eu estou sozinho? O que a gente faz? Para que a gente tenha certeza que a gente vai morar no céu. Então, tudo isso que eu falei não vai determinar se eu vou para o céu ou não. Isso não determina. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 1. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles. Porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Pois
Eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim, têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que creem é que são aceitos por Deus. Vocês estão entendendo? No versículo 2 aqui, diz, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. O que quer dizer? A minha dedicação, muitas das vezes, aqui na igreja, não vai determinar se eu vou para o céu ou não. A minha dedicação aqui na igreja de pregar o evangelho, de tocar o louvor, de arrumar a casa do Senhor, fazer a manutenção na casa do Senhor, limpar os banheiros na casa do Senhor, deixar a casa de Deus em ordem. Isso não determina se eu vou para o céu ou não. Isso aí é manutenção da casa de Deus. Você está pregando o evangelho, mas isso não determina se eu vou ou não morar no céu. Outra coisa, no 3, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas. Por que está escrito isso? Porque muitas das vezes a gente só quer julgar. Ah, porque tem um irmão aí que é viciado. Ele trabalha na obra, mas ele tem o vício dele. Então ele não vai morar no céu. Falou, juiz. Você é Deus, então, para saber. A gente muitas das vezes, só abre a boca para julgar o irmão, como foi pregado há uns domingos atrás, sobre a trave que está no seu olho, você está tentando tirar o cisco do olho do irmão. Então, muitas das vezes, o seu julgamento, porque o irmão faz isso, o irmão faz aquilo, você se acha melhor, muitas das vezes você vai ficar e o irmão vai subir. É assim que funciona. Deus é o juiz, não você, não eu. Mas, isso não quer dizer que a gente tem que continuar no erro. Isso não quer dizer que a gente tem que continuar no vício, continuar fazendo as coisas erradas. Estão entendendo? Amém? Para quem que é a salvação? Para quem que é a salvação? Para todos? É? Aqui está escrito, a salvação é para todos. Mas todos vão ser salvos? Não. Ah, você não falou que você não pode julgar? Eu não estou julgando. A palavra fala, salvação é para todos. Mas nem todos serão salvos. Nem todos. Por que eu falo isso? Ah, mas você fala que não pode julgar, mas você julga. Eu preguei também há uns domingos passados sobre fazer um julgamento certo e um julgamento errado. Enfim, vamos continuar. Pois o que Moisés escreveu, no versículo 5, pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência. A lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a minha lei manda. Então, se vai ser salvo, se você fizer o que a lei do Senhor manda.
que a lei do Senhor manda? Os mandamentos do Senhor. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração, somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Então a gente já falou que a gente crê que Deus existe, a gente crê que Jesus vai voltar. Muitos ficam na dúvida se crê que vai morar no céu ou não, né? Mas quem crê em Deus não fica desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Você está pedindo ajuda para Jesus aí? Porque muitas das vezes você está procurando tantos recursos, procurando tanta ajuda, mas não está procurando ajuda no lugar certo. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? E como é que poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Isso aí é um alerta para a gente. Você está anunciando a palavra? Você está pregando para o seu irmão no seu trabalho, na escola? Você está fazendo isso? E como é que a mensagem, versículo 15, e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançaram toda a terra. Então, se uma pessoa na face da terra falar que não conheceu a Cristo por falta da pregação do Evangelho, é mentira. Porque o Evangelho está sendo anunciado nos 4 cantos do mundo. Está sendo pregada cada esquina.
Nós temos uns irmãos aqui vizinhos, uma igreja aqui, tem a nossa, não dá nem um quarteirão de distância. Nós não estamos competindo com a igreja, nós estamos nos aliando para pregar a palavra do Senhor. Tem mais uma igreja aqui na outra esquina, na esquina de baixo tem mais uma. Então, o irmão que falar que não conhece a palavra por falta de pregar o evangelho, é mentira. Então, o evangelho está sendo anunciado. Aí você escolhe se você quer crer que você vai morar no céu, ou você não crê que vai morar no céu. Mas assim, você não crendo que vai morar no céu, você está crendo que vai morar no inferno. Porque existe céu e inferno. Estamos quase acabando, tá? Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Isaías foi mais corajoso ao anunciar. O que Deus disse? Eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. O 21 e último. Mas, a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Para que essa palavra? Que Deus não está atrás do certinho. Que não existe certinho. Não existe certinho. Não, porque eu estou aqui, eu vou para o céu porque eu estou pregando a palavra. Mentira. O que vai determinar se eu vou realmente para o céu é minha vida com Cristo. É eu crer, é eu ter fé. Isso vai me levar a morar com Cristo. O interessante, o Nicolas, a gente estava em casa, acho, né? Aí ele falou assim para mim e para a Rosana: o que nós temos a perder? O que nós temos a perder? Se a gente crê que Deus existe, a gente crê que Jesus vai voltar, e a gente também crê que a gente vai morar no céu, mas se isso não acontecer, o que nós temos a perder? Nada. Porque se Deus não existir, se a gente morrer, o mundo acabou, tá legal. Mas e se a gente não acredita? Aí acontece, Jesus vem e você não seguiu, e aí? Aí perdeu, irmão. Aí perdeu. Aí já era. Então o que nós temos a perder? Nada. Nada. A vida lá fora é boa? É, eu já vivi lá fora. É boa. Nossa, mas você fala que a vida lá fora é boa? É. Não é ruim. Porque se fosse ruim, ninguém estava lá. É prazeroso. É prazeroso. Quem já usou droga aí sabe. O delírio que você sente é prazeroso, é gostoso. Mas delirar na palavra de Deus é melhor ainda. É melhor ainda. Então, querido, se você está no caminho, você não tem nada a perder. Nada. Você só tem a ganhar. Porque se você morrer e acabou, você está no caminho de Cristo, seguindo aqui a palavra, tá beleza. Agora, se acabar e Jesus voltar, aí você está enrolado. Aí você está enrolado. Não é verdade? Em João capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então não tem como você ir a Deus, que é o Pai, sem caminhar com Jesus. Não tem jeito. Então uma das coisas que você pode falar que você vai morar no céu é se você seguir Jesus. Não é seguir religião. Não é seguir religião. Religião não leva ninguém para o céu. Eu creio que a palavra aqui é um ensinamento, que tudo que está aqui vai nos levar para o céu. Eu creio. Igual eu falei domingo passado. Ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém. De eu crer que Deus existe, que Jesus vai voltar e que eu vou morar no céu. Isso ninguém pode tirar de mim. Mas eu também não posso tirar da pessoa lá de fora que ela acredita que Deus não existe. É a crença dela. Não posso obrigá-la a crer em Deus. Não posso. Mas como que você faz, então? Eu prego a palavra. De tanto bater, uma hora ele vai abrir a porta. Muitos foram assim. Demorou para abrir a porta, mas abriu. Tinha um monte de cadeado, um monte de tranca por dentro. Jesus sempre estava batendo na porta. Mas até a pessoa tirar todas as trancas que tinham na porta, demorou. Eu demorei. Mas graças a Deus, Jesus ainda não voltou. Mas, e se a pessoa que está demorando e de repente Jesus volta? Aí não dá tempo. Igual eu falo para muitos conhecidos aí que fumam narguilé, fumam maconha, cigarro, bebe, enfim, se prostituem. Mas você curtiu tudo isso. Por que eu não posso curtir? Não é que você não pode curtir. Você não é obrigado a estar aqui na igreja. Ninguém é obrigado. A questão é, eu curti porque deu tempo ainda de eu curtir. Mas eu preferia não ter curtido isso. Mas se você quer curtir agora e Jesus voltar, aí você vai ficar curtindo. Aí você vai ficar curtindo no caldeirão do inferno queimando, virando sopa. Aí você vai curtir. É isso que as pessoas não entendem. É o tempo. O tempo está findando. Ah, mas desde tal ano falaram que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Graças a Deus para você, porque se tivesse voltado, você teria ido para o inferno. Eu teria ido para o inferno. Não é verdade? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Todos entenderam, irmão? Amém ou não amém? Entenderam? Todos pegaram o papelzinho aí? Todos anotaram? Entenderam o que era para anotar? Tá tudo certinho aí? Depois eu vou ler um por um, tá? Mentira, viu? É mentira, tá? Não vou ler, não. Primeiro que se eu ler, eu já estou errando. Então, que você possa se lembrar de mais alguma coisa aí, pode marcar. Vou chamar a Rosana aqui, nós vamos louvar o Senhor com mais um hino que o Senhor trouxe para nós. Não sei se muitos conhecem, mas é um hino, não é novo. E a gente vai estar louvando. E você que quer refletir mais um pouco e anotar tudo que te afasta de Deus, tudo que te afasta de Cristo, você pode escrever. Escreve durante esse louvor. Presta bem atenção nesse louvor, queridos. Presta bem atenção. Amém?
Em Jesus, será que eu pedi demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, casa comigo, casa comigo, oh Jesus. Casa comigo. Ser tocado por tua
é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim? Mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Amém, queridos? Quem gostou do louvor? Forte, né? A letra é forte. Coloque-se em pé agora em nome de Jesus. Pega a sua cartinha para Jesus, e aí que a gente vai estar orando, pois eu vou pedir pro Fabiano pegar a salva lá para a gente pôr dentro. Tá? A gente vai pôr tudo dentro. E depois tiver um saquinho aí para a gente guardar tudo. Tá bom? Com fé, tá? Crendo que tudo isso que você marcou aí vai se realizar. Deus vai trazer para você a cura, a libertação de tudo isso que você está pedindo. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, neste momento. Ouvimos a Tua palavra, Pai querido, e assim o Senhor trouxe, Pai, ao meu coração, para que possamos, Senhor Jesus, anotar, Pai querido, todas as minhas falhas, Pai, todos os meus pecados neste papel, Pai querido, para que depois a gente vá até o monte, Pai querido, queimar esses papéis, Pai querido, e assim também queimando junto, Pai querido, tudo que não provém de Ti, Pai querido, queimando, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, queimando, Senhor Jesus, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é nossa falha, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, trazer, Senhor Jesus, para nós, Pai. Nos revelar, Pai, querido, aquilo que ainda não sabemos, Pai. Mas que o Senhor está tentando mostrar para nós, Pai. E muitas das vezes nós, com os nossos olhos fechados, não enxergamos. Mas que o Senhor, nesta noite, possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos, Senhor Jesus, ver, Pai querido, tudo aquilo que temos errado, tudo aquilo que temos falhado, Pai. Então, Senhor Jesus, hoje é a noite de Santa Ceia, Pai querido. E consagramos, Senhor Jesus, a Ti esses papéis, Pai. Que ao levar no monte, ser queimado, todas as nossas falhas também serão queimadas junto. E ao participar da mesa nesta noite, que possamos, Senhor Jesus, pedir perdão e nos redimir, Pai querido, de todas as nossas falhas. E assim, ter mais uma aliança com o Senhor. E para que isso aconteça, essa aliança não seja mais rompida, os nossos pecados também têm que ser quebrados. Então, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite. Envia os Teus anjos, Pai querido, nesse lugar, e quando nós formos queimar para esses papéis, para que a Tua glória seja manifestada na Tua igreja. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Te louvo e Te agradeço. Muito obrigado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pode colocar, mano. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quero chamar o diácono Fabiano. Nós vamos estar ministrando a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim: pois recebi do Senhor
que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Só. A evangelista Rosana vai estar orando pelos elementos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós apresentamos e consagramos ao Senhor esses elementos que representam o teu corpo e o teu sangue, Senhor. Pai, que ao ingerirem em Jesus, queridos meus irmãos, este elemento, Pai, que representa o corpo do Senhor, este cálice que representa o teu sangue, que o Senhor, Pai, nesta noite venha fortalecer cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha, Jesus querido, nesta noite renovar a nossa aliança contigo, Senhor. E que os nossos corações estejam rendidos diante do Senhor. Que o Senhor, Jesus querido, venha trazendo sobre nós, não apenas força física, mas também espiritual. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Que o Senhor venha, Jesus querido, trazendo sobre nós um novo vigor e um novo ânimo para prosseguirmos contigo, Senhor. Até que o Senhor venha. Que nós possamos, Jesus querido, ser fortalecidos, renovados no Senhor esta noite. E sairmos deste lugar, tendo a certeza de que o Senhor está conosco em todo momento da nossa vida. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pega na sua mão aí o pão, você pega o cálice e aguarda aí que todos possamos participar juntos. Amém? Amém, queridos? Aí você participa e após participar, você pode ter seu momento aí, tá? 5 minutinhos aí, para você ficar de joelhos, ou mesmo em pé, ou andando para a igreja. Faça a sua oração. Amém? Amém. Pode participar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mais uma vez participamos da ceia do Senhor. E por mais um mês estamos fortalecidos, né, para as batalhas que virão, as lutas, para que possamos ser vencedores, né, com mais esse elemento que vai nos dar vigor e força. Amém? Vamos passar agora para os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Você que tem o seu melhor, a sua oferta, o seu dízimo. Se você não tem, não fique constrangido. Tá? Também ninguém é obrigado a dizimar e ninguém é obrigado a ofertar. Se você faz isso por obrigação, Deus não aceita, Deus rejeita a nossa oferta.
Temos que fazer assim, com livre e espontânea vontade, assim seguindo o mandamento do Senhor. Amém? Vou pedir para a Rô estar orando pelas ofertas. Amém? Pegue na sua mão, então. Vamos consagrar o Senhor em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos e consagramos os dízimos e ofertas trazidos à tua casa, Senhor. E clamamos a Ti para que o Senhor venha abençoar, Jesus querido, a obra das mãos de cada um de nós. Que o Senhor abençoe, Jesus querido, a vida financeira, o trabalho, a família, o lar, de cada vida, Senhor, que está aqui contribuindo com alegria na Tua presença. Que o Senhor abençoe também esta casa, prosperando em todos os sentidos, em todas as áreas, e que todas as coisas, Senhor, sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos e graças te damos. Amém e amém. Amém? O diácono Fabiano vai estar passando uma salva. Amém? Você não precisa sair do seu lugar. Aleluia. Contribua com alegria na obra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Já estamos caminhando aqui para o nosso final do culto. Que noite agradável, noite maravilhosa na presença do Senhor. Eu sempre digo que é um privilégio nós estarmos na casa do Pai. Então hoje não é diferente. É um privilégio nós estarmos aqui esta noite celebrando, participando dessa ceia, celebrando a ceia do Senhor, participando do banquete do Senhor para as nossas vidas, como eu disse na abertura. Então que nós possamos nessa noite sair daqui saciados por este banquete que o Senhor preparou. Como nós já dissemos, o Senhor tem trazido força, o Senhor tem trazido vigor, um novo ânimo para que nós possamos prosseguir. Se não fosse por Ele, nós nada poderíamos suportar. Amém? Mas com o nosso Deus nós podemos todas as coisas. Amém? Amém. Vamos encerrar então? Vamos voltar para casa abençoado, levando a bênção do Senhor para conosco e para o nosso lar também. Amém? Levante as suas mãos e vamos agradecer. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por esta reunião que o Senhor preparou para nós, pelos louvores que pudemos entoar em Teu nome, pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, nos edifica, nos fortalece, que nos leva para mais perto da Tua presença. Obrigada, Jesus querido, por tudo que aconteceu aqui nesta casa. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido nosso sustento. Pai, muito obrigada por esta ceia, por esta mesa que o Senhor preparou para nós. Este banquete, como eu já disse, eu te agradeço, porque vamos sair deste lugar saciados, vamos sair daqui, Jesus querido, alimentados, Pai, pelo Senhor, fortalecidos e renovados na Tua presença. Muito obrigada por isso, Jesus. Obrigada por esse privilégio, por essa dádiva que o Senhor nos concede hoje. E que nós possamos continuar assim até que o Senhor venha. Leva-nos em paz para a nossa casa. Eu sempre digo que o Senhor nos despeça desta casa, mas não nos despeça da Tua presença. Que o Senhor esteja conosco nessa semana que se inicia hoje, que todos os dias não nos falte o Teu Espírito Santo, não nos falte a presença do Senhor, não nos falte a Tua palavra, para que nós possamos prosseguir, Senhor. Seja conosco, leva-nos debaixo da Tua bênção, da proteção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Recebam a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz... Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma